Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana e esse é Info em Berlim. E eu tava doida pra contar isso pra vocês, então finalmente chegou o momento de que sim, a gente comprou nossa casa aqui na Alemanha e o gato tá passando. Então essa casa que você já vem há mais de um ano a gente comprou. A gente comprou em março, fevereiro do ano passado, em 2024. E só que aí a gente só foi se mudar de verdade em maio, porque tem documentação e etc. Também a gente precisava do aviso prévio no apartamento anterior, né? Então a gente tinha ali um tempinho. E é isso, a gente só se sentiu mais confortável em contar isso tudo agora, porque, enfim, né? Um monte de coisa acontece, então eu falei assim, vamos esperar um pouquinho, né? Pra tá tudo bem, tá tudo certo, tudo maravilhoso, pra poder contar pra vocês certinho. E é isso, então eu acho que assim, eu quero contar todas essas coisas porque, num geral, gente, eu juro, eu tava aqui sentada há um tempão, não tinha nenhum gato. Eu abri a câmera, o gato pulou na mesa. É impressionante. Enfim, ela vai ficar aqui no meu colo. Mas vamos lá. Basicamente, o brasileiro, acho que no geral, e eu totalmente me incluo nessa, tem muito o sonho, né, da casa própria, né, de comprar a casa própria. E que parece que é uma coisa quase que impossível morando fora. Tipo, eu, brasileiro, vou conseguir comprar uma casa. Não, imagina, essa coisa de rico. Não, não dá. E até mesmo você ouve os nativos falando isso. Eu lembro que o meu primeiro emprego aqui na Alemanha, eu ouvi isso de uma pessoa falando assim, eu ouvi dizer que no Brasil, essa coisa de comprar uma casa é uma coisa muito, muito comum, né? É uma coisa muito, tipo, é o sonho de todo mundo. E, no geral, todo mundo faz isso, né? Eu falei, sim, né? No geral. Eles, não, aqui na Alemanha isso é coisa de milionário, você não pode comprar uma casa aqui na Alemanha. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Em 2020, eu falei, cara, pô, será que é isso? Eu nunca vou conseguir comprar minha casa aqui, isso é só coisa de milionário, né? Caramba. Poxa vida, né? Eu fiquei um pouco chateada naquela época. Mas, assim, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar e, assim, pô, tem apartamento pra todo preço. Então, assim, aqui hoje eu vou falar pra vocês tudo, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar preço, essas coisas, porque eu quero que vocês entendam que dá pra comprar se você se planejar, ele dependendo... Enfim, não é uma coisa impossível, isso que eu quero dizer. Não é uma coisa de, tipo... Jesus Cristo, gato. Não é uma coisa impossível, no sentido de, tipo... assim, só a partir de milhões ou coisa do gênero. E claro que isso vai depender do tipo de apartamento que você quer, tá? Se você quer um apartamento de 150 metros quadrados no centro, sim, provavelmente isso é coisa de milionário. Mas não é o meu caso. Então, assim, né? Existe um meio do caminho aí, né, galera? Então vamos lá. Primeira coisa. O apartamento, só pra vocês terem uma noção, o valor do financiamento, existem, acho que muitos fatores, eu não sei nem por onde começar. Vamos começar, então, pela parte, eu acho que do valor que você consegue financiar dentro do seu salário. Eu acho que essa informação é importante. Basicamente, eles vão numa regra, assim, de padeiro, tá? De conta de padeiro. Você vai conseguir financiar o seu apartamento 100 vezes o valor do seu salário. Então, vamos fazer uma conta de padeiro bem rapidinho aqui. Vamos supor que o seu salário seja 1.000 euros. Isso eu tô falando do líquido, tá? Não do bruto. Então, vamos supor que o valor do seu salário é 1.000 euros. Você vai conseguir financiar um apartamento de até 100.000 euros, tá? Essa informação é importante. Se o seu salário é 2.000 euros, 200.000 euros, 3.000 euros, 200, 300.000 euros e assim por diante. Então, só para vocês terem uma noção do valor mais ou menos que você conseguiria financiar. Se você está em casal, esse valor soma, né? Então, vamos supor, seu salário é 1.000 euros, do seu marido é 1.000 euros, você junta os dois, vocês conseguem financiar até 200.000 euros o valor do financiamento, né? Porque eles vão somar ali as duas pessoas. E aí a gente tem um outro porém, que é a questão do visto, tá? Então, se a pessoa, ela só consegue financiar aqui na Alemanha se ela tem ou visto permanente ou cidadania europeia, ou Alemanha, né, obviamente. Então, cidadania da União Europeia ou visto permanente. Então, se ela tem um visto tipo um Blue Card, um visto de estudo, ou um visto de cônjuge, mas que não é o visto de cônjuge de cidadão europeu, quer dizer, não é um visto de cônjuge, né, o visto de cônjuge permanente, ele não consegue financiar. Que foi aí o problema onde a gente entrou. Porque quando a gente pegou o financiamento, o Ricardo, meu marido, ainda não tinha o visto permanente dele. Ele estava com visto de cônjuge de cidadão europeu, porém ele não tinha o permanente. Ele ainda estava nesse visto, que esse visto ele tem 5 anos de validade. E era um visto que simplesmente a gente continuar casado e trabalhando, ele conseguiria o visto permanente
na hora. O ponto é, o banco não pode garantir isso. E o banco quer garantir o rolê dele. Então, o banco falou, não, ele tá cortado, ele não vai participar. Então, a gente foi só dentro da minha renda. Com isso, foi praticamente pra metade, porque a minha renda e a renda dele praticamente é a mesma, né? O nosso salário é praticamente o mesmo. Então, o nosso poder aquisitivo é o mesmo. Só que entra um porém. Como na casa tem 2 pessoas, então o banco contou para os nossos custos mensais, porque assim, não adianta você falar, meu custo mensal é 1.500 euros. Não, ele vai contar o custo que ele acha que um casal gasta dessa idade nesse local, independente do quanto você gasta. Então, o Ricardo não entrou como renda, mas ele entrou como custo. Pô, aí me quebra, né? Aí eu fiquei, cara, aí isso me complica. A parte boa é que eles aceitaram o dinheiro que o Ricardo tem na conta. Então, por exemplo, o dinheiro que a gente tinha que pagar, porque assim, a entrada é 0, vou explicar melhor isso, mas a gente tem que pagar a documentação ainda assim. Então ele tem que saber que você tem o dinheiro da documentação antes de qualquer coisa. E a gente tinha que provar esse dinheiro. Aí eles aceitaram provar o dinheiro que tinha na conta do Ricardo como dinheiro para dar entrada. Então, esse é um porém. Porque essa foi uma parte boa, né? Porque, assim, pior dos casos, de poder pegar todo esse dinheiro, transferir na minha conta e mostrar também não seria o fim do mundo. Mas seria um rolê meio estranho, né? Do nada ficar transferindo 6.000 euros, assim, né? Pra conta seria um rolê meio estranho. E zerar todas as contas do Ricardo e já ficar o dinheiro comigo, né? Também é meio bunda, né? Então a gente acabou, assim, enfim, foi essa parte boa de que eles aceitaram essa parte, mas ao mesmo tempo eles não aceitaram a outra parte de querer entrar com a renda do Ricardo. Então nosso potencial de financiamento de compra caiu bastante. E com isso a gente acabou entrando numa taxa de juros um pouco maior, porque a gente estava no limite. Então, o limite do salário ali que eles aceitaram. Então, nosso juros foi um pouquinho maior. E aí, na época, assim, o Ricardo faltava 1 ano pra conseguir o visto permanente dele. A gente até fez a conta, falou, pô, será que então vale a pena a gente esperar mais 1 ano pra comprar a casa, pra que aí a gente conseguisse os juros um pouquinho menor, não era muita coisa, mas um pouquinho menor, e um valor de financiamento maior? Só que aí a gente fez uma conta, porque o nosso aluguel, o proprietário já tinha falado que ia aumentar bem. A gente tava de saco cheio daquele apartamento mesmo, assim, a gente tava bem... Já chega, sabe, daquele apartamento mesmo. E a gente ainda tinha o ponto de que seria 1 ano a menos pagando financiamento. Seria 1 ano a mais pagando o aluguel e não pagando financiamento. Então a gente fez ali uma conta, era bem complexa, mas que ainda assim pra gente valia a pena, então, comprar com um juros um pouquinho maior do que ficar pagando 1 ano a mais de aluguel mais caro por causa dessa situação. Mas aí cada um, tá? Vocês têm que fazer suas contas, aí vocês têm que ver o que tá valendo. Gente, só uma coisa, antes de vocês falarem que minha blusa tá rasgada, ela não tá rasgada. É que é aquelas blusas que você coloca o dedo aqui, tá? Mas eu não uso desse jeito. Então parece que tá rasgado aqui e aqui, mas não tá rasgado, tá? Tá tudo bem. Enfim, só pra dar contexto, porque uma vez eu usei essa blusa, acho que no Instagram, e me falaram que minha blusa tava rasgada. É só porque eu não uso essas blusas com buraco no dedo, tá? Mas enfim, voltando. Aí, ó, outra princesa decidiu aparecer pra gravar o vídeo. Que beleza. Enfim, todo mundo quer participar do vídeo, gente. Mas vamos lá. Então tem esse porém. E aí agora vamos falar sobre a questão de valor de entrada. Aqui é muito comum que você não dê nada de entrada. Então você vai financiar 100% do valor do apartamento. Existe uma possibilidade que eles chamam de financiar 110%. O que significa 110%? Porque assim, o apartamento tem a do valor de documentação, assim como no Brasil, você paga X% de valor de documentação. Aí você vai pagar para cartório, você vai pagar para prefeitura, você vai pagar a comissão da pessoa que... como que é o nome? Corretor. Você vai pagar a comissão do corretor. E aí, então, assim, existem casos onde você consegue financiar o que eles chamam de 110%, onde você vai financiar tudo, você não vai pagar nada. E você vai entrar lá e você vai pagando ali o valor da parcela mensalmente. E você vai... então, não vai pagar nada de documentação, só que é isso, o seu juros é um pouco maior e não é todo mundo, eles não vão aceitar todo mundo pra essa situação. Então, assim, a gente já contou, a gente já tava no limite, né, da situação por causa da situação do visto do Ricardo, então a gente falou assim,
não vamos estressar isso, vamos ter então o valor da documentação. Só para vocês saberem, o valor da documentação ele é de 10 a 15% do valor do apartamento. Então, vamos supor que o seu apartamento é de 100 mil euros, de novo, para facilitar a conta aqui, gente. Eu não sou uma pessoa de exatas, então vamos facilitar o rolê para mim. Mas vamos supor que o apartamento é de 100 mil euros, então 10% você vai pagar ali em torno de 10 mil euros de documentação, 15% vai pagar em torno de 15 mil euros de documentação. É uma grana. No nosso caso, foi 12,5% de documentação. E então, assim, a gente tinha que ter já esse dinheiro, tinha que provar que a gente tinha esse dinheiro. E aí, o valor do apartamento é 100% financiado, então você não paga a entrada do apartamento, que foi isso que facilitou pra gente, porque a gente não tinha. Todo o dinheiro que a gente tinha era o dinheiro da documentação, e a gente tinha sobrado 2 mil euros, que era o valor que a gente tinha pra mobiliar a casa. Porque todos os outros apartamentos que a gente morou, eles eram ou mobiliados ou semi-mobiliados. Então, a gente praticamente, nossa mesmo, a gente tinha pouquíssima mobília. A gente não tinha mesa de jantar, né, cadeira, sofá, cama, colchão, a gente não tinha nada dessas coisas. Então a gente falou assim, cara, a gente tem que mobiliar ainda a casa. Então a gente entrou na lista de uns 2 mil euros naquela época e a gente tinha que fazer valer. Nossa, naquela época a gente foi puxada. Sério, a gente tava contando, assim, centavos naquela época, foi surreal, assim. Todo o salário a gente já ficava contando os minutos pro salário cair no mês seguinte, foi bem puxado, mas faria de novo. Faria de novo, sim, porque valeu a pena. Enfim, aí eu acho que também até posso, talvez fazer um vídeo no futuro, né, se vocês quiserem, contando os primeiros perrengues que a gente teve quando comprou apartamento. Porque a gente nunca comprou apartamento na nossa vida, então no Brasil a gente também nunca comprou apartamento. Então a gente não sabia muito o que esperar, no sentido de, tipo, meu Deus, o que pode acontecer, sabe? E é um apartamento mais velho, tá? O nosso prédio, ele é de 1969, então é um prédio cheio de problema, né? Um prédio mais velho, cheio de problemas. Assim que a gente entrou, a gente teve um monte de problema, gastamos um dinheiro que a gente nem tinha, a gente se ferrou. Porque era problema de eletricidade, tipo, era isso ou a gente, tipo, de elétrica mesmo, assim, a elétrica do apartamento era todo cagado, até hoje a gente tá tentando consertar isso, até hoje a gente tá gastando uma bica de dinheiro tentando consertar a elétrica do apartamento, e assim, é o que tem pra hoje, né, gente? Mas vamos lá. Nossa, tem tanta coisa pra falar. Meu Deus do céu. Peraí. É que eu tô tentando... Gente, vocês têm noção? Tem 1000 abas abertas na minha cabeça que eu quero falar todas as coisas pra vocês, mas tá difícil. Então é isso. Eu já falei da entrada do apartamento, sobre a questão de documentação. Agora vamos falar, então, sobre corretor. O valor de corretagem aqui em Berlim é de 3,57%. E é muito comum que você pegue um apartamento com corretor. É raro você pegar um apartamento que você vai comprar direto do proprietário. Normalmente você vai comprar com corretor. Então, assim, no começo a gente falava assim, eu não vou pagar 3,57% do valor do apartamento, é uma bica de dinheiro, eu vou comprar 100. Só que no valor que a gente tinha de dinheiro, a gente não tinha muitas opções. Então era isso ou a gente não tinha apartamento. Então, literalmente, assim, quando a gente entrava na internet, com o valor do apartamento que a gente precisava, com as condições que a gente precisava, porque a gente queria um apartamento de 2 quartos mesmo, né, que na Alemanha não é ambientes, né? Então 3 ambientes, 2 quartos, e que não fosse destruído, e que fosse dentro da cidade de Berlim. A gente não queria sair da cidade de Berlim, eu vou explicar depois o porquê, mas a gente não queria sair da cidade de Berlim. Dentro dessa situação só tinham 3 apartamentos em Berlim. Um deles a gente nunca chegou a visitar porque ele não tinha a cozinha já pronta, então os móveis da cozinha ele já não tinha, e é uma grana, e a gente pensou, pô, se tiver a cozinha já pronta, melhor, vai ajudar. E um outro que foi o outro que a gente escolheu primeiro antes desse, a gente escolheu o outro, no outro lado da cidade, inclusive, era em Neuhof-Schönerhausen, então é do outro lado da cidade. E aí, lá a gente tinha escolhido esse apartamento, e no último segundo, faltando, acho que, sei lá, 2, 3 dias pra gente assinar o documento de compra do apartamento, o dono deu pra trás e vendeu pra outra pessoa. A gente ficou mal, eu pensei até em desistir disso tudo, e eu falei, não, tipo, me deu uma semana, eu relaxei, respirei, falei, vambora, vamos fundo, ok, vamos escolher então outro apartamento. A gente sabia que a gente não tinha muita opção, aí a gente visitou esse aqui, se apaixonou, a gente falou assim, tá bom, vamos lá. A gente se apaixonou, mas ficou com o pé atrás, que eu fiquei com muito medo. Inclusive, eu tava
com medo e duvidando que a gente ia conseguir esse apartamento até realmente assinar o documento, tanto que a gente já tava com o nosso relógio, né, que marca o batimento cardíaco, e eu lembro que o Ricardo me mostrou o batimento cardíaco dele na hora de assinar o contrato, e na hora tava 130, tipo, gente, o Ricardo tava morrendo pra assinar o contrato, muito fofo, mas assim, a gente tava malzão. A gente realmente queria que desse certo, porque a gente tinha acabado de ter uma experiência bem ruim, onde a gente já tinha tudo, sabe, pronto, a gente já até comprado coisa pra aquele apartamento, e não rolou. Enfim, e aí, assim, a gente ficou bem zoado, né, naquela época. E aí, depois a gente escolheu esse apartamento aqui. Enfim, como eu falei, é um prédio mais velho, então ele tem problemas. Eu posso explicar depois pra vocês todas as questões que a gente teve depois que comprou o apartamento também. Eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Mas, inclusive, coloco aqui nos comentários se vocês quiserem. Mas, basicamente, então, a gente comprou o apartamento, ele tinha documentação, e aí, voltando. A questão de valores. Então, a gente tinha que ter os valores para a entrada, ou o valor de corretagem, que é 3,57%, e no total da documentação a gente pagou 12,5% do valor do apartamento. E aí, só para vocês saberem, o valor do apartamento aqui é 249 mil euros. A gente pagou 249 mil euros, a gente não pagou nada, o banco que pagou, a gente tá pagando de volta. 249 mil euros, e o valor da parcela que a gente pegou é de 1.212 euros. 12, é bem facinho. Então, é o valor de 1.212 euros, o valor da nossa parcela, que era o valor do nosso aluguel que a gente pagava no outro apartamento, então ficou elas por elas. Quer dizer, a gente pagava 1.200, então 12 euros a mais, eu acho que a gente consegue pagar 12 euros a mais por mês. Então, é o valor da nossa parcela. E mais o condomínio, o nosso condomínio hoje é 254 euros ou 257 euros, por aí, tanto faz. Enfim, 250 e poucos euros. Então, esse é o valor do nosso custo, né? E os outros custos da casa, que inclusive eu já tenho visto um vídeo aqui falando sobre custos, o nosso custo mensal, onde eu explico todos os valores de custo do aluguel, não, da parcela condomínio, conta de água, luz, internet, todas essas coisas, tá tudo lá. Eu não tenho problema nenhum falar sobre isso, gente. Eu acho importante a gente expor esses valores e não como que é o nome? Não esconder isso pra deixar claro pras pessoas, né? E mostrar realmente pras pessoas qual que é o custo das coisas aqui. E eu não fico escondendo, então eu não tenho problema em relação a mostrar essas coisas. Enfim, então esse é o valor que a gente paga de financiamento. Aí teve o valor da documentação. Eu não lembro de cabeça quanto é que deu 12,5% de 249 mil euros. Então por isso que eu não vou falar o valor pra vocês, porque eu não lembro de cabeça, eu não quero falar o valor errado. Mas é só você fazer a conta de 12,5%. Esses 12,5% incluiu as taxas pra prefeitura, taxa de cartório e taxa do corretor. E aí o corretor, ele é 3,57%, que tá dentro desses 12,5%, tá? Então, o que sobrar, que eu não sei fazer essa conta de cabeça pra vocês, é o valor que a gente pagou pra prefeitura e cartório. E aí, é isso. A gente teve o auxílio da Alemanha Investimentos, onde eles fazem um serviço que, basicamente, eles... Assim, é um serviço onde eles têm um parceiro, né? E esse parceiro é o Suleiman, que ele é um amorzinho. E ele basicamente, então... ele pega a sua documentação, ele vê a situação e ele conversa com o banco. Esse serviço é de graça, então por isso que a gente pegou muito esse serviço, porque, é de graça. E aí ele ganha a comissão do banco por ter fechado. Então por isso que ele é de graça pra você, porque ele recebeu a comissão já do banco. Então é de graça. Então assim, um serviço que me ajuda a conseguir financiamento de graça, sensacional. Então ele foi lá, ele verificou vários bancos, como a nossa situação era extrema, porque a gente estava no extremo do limite do salário, e o Ricardo não entrava por causa do visto, então tinha bancos que nem queriam dar visto, não queriam nem dar proposta pra gente. Ele entrou em contato, acho que com uns 15 bancos, e só 2 quiseram a gente. E aí a gente pegou a DKB, que é o banco, que é um dos bancos que tem uma das piores taxas de juros, mas que ao mesmo tempo era que aceitava a gente. E ainda assim tinha uma taxa melhor do que o outro, que foi... Quem aceitou a gente foi a DKB e o Sparkasse. O Sparkasse tava dando taxa de juros pra gente de 4 e pouco por cento super caro, e a DKB deu em torno de 3,5%, 3,2% pra gente de juros. E aí a gente falou assim, vamos com a DKB então, que apesar dele ter um dos piores, ainda assim foi o melhor entre o que a gente conseguiu. Então normalmente as pessoas, elas têm, sei lá, umas 7, 8, 10 opções. A gente só tinha 2. Porque como eu falei, nossa situação era extrema. Então a gente conseguiu ali no limite, sabe?
Por isso que eu sou muito feliz e grata pelo Suleiman, porque, pô, ele foi sensacional. E pelo Alemão Investimentos, né? O Ivan, cara, eles foram incríveis com a gente. Tipo, incríveis. Assim, eles realmente falaram assim, sabe? Eles pegaram, eles podiam ter falado, ah, não, mó trabalho, vai se ferrar, vai tentar sozinho, palhaço. Volta de novo quando você tiver mais dinheiro. E não, eles aceitaram e falaram assim, vambora, vamos fazer o negócio dar certo. E assim. Eu sou bem grata a eles mesmo, porque se a gente conseguiu hoje apartamento foi por causa deles também, porque eles se esforçaram muito, então foi muito bom. Mas enfim, é isso. Então a gente contratou também essa assessoria, onde ajudaria a gente a... Ele pega nossos documentos, fala com o banco e pede essas cotações para os bancos e volta com as cotações e ele que faz todo esse intermédio entre o banco e você. Então ele fica ali no meio do caminho. Eles demoram, se você saber, esses bancos, eles demoram em torno de 4 a 5 dias para mandar para você a proposta para ver se eles aceitam ou não a sua situação. E, cara, 4, 5 dias de muita ansiedade. Muita ansiedade. Cara, quanta ansiedade pra eles aceitarem a nossa documentação. Meu Deus, que parto, sério, foi um parto, assim. Foram 4 a 5 dias de ansiedade, desespero, choro, porque eu queria muito isso, a gente queria muito. Então, nossa, nossa, eu tava fazendo qualquer coisa por isso. E quando eles aceitaram, eu fiquei felizona, gente, sério. Que pessoa feliz assinando aquele contrato. Inclusive, eu tenho uma fotinha, nossa, no dia que a gente foi assinar o contrato. E aí, depois de você assinar o contrato, demora mais ou menos, sei lá, um mês pra você pegar a chave do apartamento, aquela coisa toda, eles pagarem lá, enfim, né, burocracias. A gente vinha aqui, a gente atravessava a cidade, porque a gente morava em Friedrichshain, então a gente morava do outro lado da cidade, a gente atravessava a cidade pra olhar pra fora do prédio, né, pra fachada do prédio, e ir embora. É isso que a gente fazia. E porque o proprietário anterior, ele não morava mais aqui, ele já tinha comprado outra casa, então o apartamento estava vazio, então a gente olhava assim, a gente mora no terceiro andar, que é o último andar do prédio, a gente olhava pra cima e ia embora. E a gente tirava fotinho nossa na frente do prédio, era bem fofinho. E é isso, né? Então, cara, foi assim que a gente conseguiu. Então a gente tinha que provar a renda, basicamente, provar ou cidadania europeia, da União Europeia, ou visto permanente na Alemanha, então, ou no caso de um casal, né? Lembrar que os dois têm que ter, ou um dos dois só que vai arcar com o custo, né, com esse valor, tem que ser mais ou menos em torno de 100 vezes o valor do seu salário. A taxa de juros hoje ainda tá, eu pesquisei hoje, né, um ano depois, a taxa de juros ainda tá em torno aí de 3,5% até 4% por ano. Eu acho que ainda valeu muito a pena, porque hoje você pensa assim, o valor da minha parcela tá mais ou menos o valor de um aluguel, então que diferença faz? A diferença faz que os aluguéis estão aumentando, né? E a minha parcela vai ser a mesma para sempre, porque é diferente do Brasil. Do Brasil ela começa alta e termina mais baixa, né? Aqui não. Então aqui ela começa de um jeito e termina do mesmo. Então eu vou por todos os anos pagando o mesmo valor. Esqueci de falar para vocês. O tempo do financiamento, tá? O tempo do financiamento, eu também expliquei isso lá no Instagram, deixei tudo escritinho lá também, mas o tempo do financiamento, ele é de 10 anos. E como é que funciona? Você vai financiar por 10 anos... Gato, por favor. Obrigada. Você vai financiar, então, por 10 anos o valor do apartamento. E aí, se você fizer a conta, 1.212 multiplicado por 10 anos não paga 249 mil, né? E então, o que acontece? Você vai pagar por 10 anos, vai dar um valor fulano, né? Vai dar um valor X, que aí vai depender de você. Vai dar um valor tal, e aí nisso, esse valor, vamos supor que vai sobrar, sei lá, 60 mil do valor do apartamento. E aí você tem algumas opções. Uma opção é você dar uma entrada, né, dar um valor, vamos supor, eu tenho 10 mil. Eu pago 10 mil e refinancio os outros 50, né, nesse caso aí que sobrou. Então, eu dou um valor X e financio o valor Y que sobrou. Ou eu posso falar, não vou dar nada de entrada e refinancio o valor que sobrou. Com o mesmo banco, ou você pode tentar outros bancos, ou nisso você tem o valor completo, você dá o valor, acabou, vambora, e não se fala mais isso, o apartamento é todo seu. Tem essas opções, e aí por que então refinanciar no 10º ano? Qual é a diferença? A diferença é o valor de juros, porque a taxa de juros, ela é fixa durante esses 10 anos. Porém, no 10º ano, pode ser que os juros na Alemanha esteja em 15%, pode ser que os juros na Alemanha seja de 0,5%, senhora. Ela tá querendo pegar o microfone. Inclusive esse microfone é novo, gente. Esse primeiro vídeo com o microfone novo. Espero que o áudio esteja bom.
A segunda coisa, né, é isso, assim, pode ser que os juros esteja super alto. Então é uma roleta russa, né? Você não sabe se o juros é até menor que o meu hoje, então vai valer refinanciar. Pode ser que o juros esteja extremamente alto porque a Alemanha esteja em crise, não sei, porque 10 anos tudo pode acontecer. E aí é bom que eu quite tudo e acabe com essa história. Pode ser que o juros seja mais ou menos o mesmo e vale a pena continuar no valor. E aí, enfim, tem mil variáveis. Assim, por via das dúvidas, a gente tá juntando dinheiro. Se tudo der certo, a gente consegue pagar o valor ali do apartamento. Se a gente não conseguir, a gente refinancia e vida que segue. Mas o valor fica o mesmo, né, durante esses 10 anos. Então, daqui a 10 anos, eu tenho certeza que os aluguéis vão estar mais altos. E aí, enquanto todo mundo vai estar pagando por o mesmo tamanho de apartamento, sei lá, 3.000 euros de aluguel, a gente vai estar pagando 1.200. E aí vai valer a pena. Então, é basicamente por isso. Essa questão do valor do financiamento, o tempo de financiamento. Então que a gente fez dessa forma e é isso. Gente, já tá 25 minutos de vídeo, eu acho que vai ser um pouco difícil aí de eu falar. Assim, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto, eu sei que geram muitas dúvidas. Mas basicamente esses são os pré-requisitos, esses são os valores. Esqueci de falar, nosso apartamento ele tem 74 metros quadrados, é um prédio bem simplão, então é um prédio que não tem elevador, não tem área comum, não tem nada, ele tem uma vaga de garagem. É um prédio, assim, bem simples, sabe? Bem simples mesmo. Nosso prédio é 2 apartamentos, é um prédio pequenininho, então são 2 apartamentos por andar, uma caixa de escada e no subsolo tem o porão e uma vaga de garagem. Acabou. Não tem mais nada no prédio. O prédio é isso, simples, acabou. Ele é bem simples mesmo, tanto que o nosso condomínio é barato, é um prédio bem simples, a gente mora no bairro de Spandau, que é o bairro mais longe, porque dentro da parte do centro e centro expandido de Berlim eu nunca conseguiria achar um apartamento de 74 metros quadrados por esse valor. E de mobília, ele só tinha a cozinha mobiliada, todo o resto tava vazio. Tinham coisas pra fazer, então, como eu falei, a elétrica do apartamento tava destruída, então teve que ir refazendo aos poucos. O ideal era refazer desde o início, né? Mas a gente tá refazendo aos poucos porque é o que a gente tem de dinheiro, então a gente vai refazendo um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Tinha problema de umidade e problema também de como é aquela coisa de que entra água na casa? Umidade, né? Ai, gente, coloque nos comentários, por favor, desculpa. Mas é problema de, né, quando vai entrando umidade na casa, vai dando um pouquinho de bolor. Então a gente teve que consertar isso também, colocando impermeabilizante, etc. Enfim, e consertando pequenas coisas na casa que a gente ainda tem que consertar. A gente só passou um ano que a gente comprou, a gente ainda tá se recuperando financeiramente do rolê. E é isso, valeu a pena? Óbvio que valeu a pena, pô. É óbvio, cara. A gente passou. Quando a gente decidiu que a gente queria realmente comprar casa e a gente foi assim, modo turbo de economia de dinheiro, a gente foi que nem maluco economizando dinheiro. Não viajamos, não fizemos nada, não fomos pra lugar nenhum. A gente realmente, assim, economizou assim na vírgula cada centavo que a gente tinha. A gente fazia planilhas de Excel, assim. Pra garantir, assim, não tinha uma vírgula do nosso dinheiro que a gente gastava que ele não era pensando sobre a casa. Valeu a pena? Pra mim valeu. Pra você vale? Sei lá, faz a sua conta aí. Tipo, cada pessoa tem uma prioridade. Essa era a minha prioridade. Tem gente que a prioridade é viajar, comprar um carro, ir pro Brasil. A minha prioridade não era essa. Então, foi isso que eu fiz. Mas essas são as situações, eu não sei se vai faltar alguma informação pra vocês. Eu posso fazer uma parte 2, posso fazer uma só respondendo dúvidas de vocês em relação à compra do apartamento. Mas eu estou muito feliz aqui no apartamento, já faz um ano que a gente tá morando aqui, como eu falei. Um pouco mais de um ano, na verdade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui, isso é muito importante, me ajuda muito. Também me seguir no Instagram, @enfimberlim. E quem quiser participar da nossa assessoria para se mudar pra Alemanha, que é sensacional, incrível, maravilhosa. Eu sou completamente apaixonada por isso mesmo, de verdade. É o enfimberlim.com. Eu gosto muito, sou muito feliz. Eu gosto muito, gente. De verdade, assim, eu falo com muito amor, porque eu realmente sou feliz com o que é, sabe, a assessoria, o que a gente consegue fazer pelas pessoas. Então, é muito bom. E é isso. Até a próxima. Tchau, gente.